Olá, aqui quem fala é o João Matheus e está começando o quarto episódio do podcast Identidades. No episódio de hoje, a insegurança e o medo. Antes de escrever esse texto, eu escrevi outros 3 sobre 3 temas diferentes e parecia que nenhum ficava bom para o episódio que eu queria fazer. Queria fazer algo diferente, abordar outro assunto, mas nenhum dos textos que fiz pareceu bom o suficiente para o programa. Eles estão aqui, guardados para uma oportunidade futura. Minha mãe, vendo minha preocupação, perguntou o que estava acontecendo e eu contei para ela que estava com dificuldades em escrever algo para o próximo episódio, pois nada parecia bom o suficiente para gravar e colocar à disposição de vocês. Então ela disse que era simples. Era só continuar fazendo o que estava fazendo, que já estava ótimo se fosse isso. Então eu me dei conta que, como eu não imaginava a proporção que o podcast ia tomar, eu simplesmente escrevia, tranquilo, sem pressão. E agora, após os números terem sido muito melhores do que eu esperava, e agradeço cada um de vocês por isso, eu comecei a me cobrar demais, querer fazer algo que não sou eu. Fiquei com tanto medo de decepcionar quem me ouve que estava me auto-sabotando. Desculpem esse desabafo inicial, mas introduz perfeitamente o tema do episódio de hoje. Como a insegurança e o medo afetam a minha, a sua e a vida de tanta gente. Quem já experimentou começar algo novo sabe do que estou falando. Uma mudança de emprego, de cidade, de escola, enfim. Primeiras vezes no geral geram muitas reações no corpo. O nervosismo e a ansiedade são as principais. O frio na barriga, a preocupação, o nó na garganta, insônia, falta de fome, vontade de ir ao banheiro, entre tantos outros sintomas que cada um em sua individualidade sente da sua forma. Há quem no nervosismo se cale, há quem no nervosismo não pare de falar. É algo extremamente individual e não há quem não sinta nada perante uma situação nova. Costumo dizer que são essas sensações que mostram que estamos vivos, mas no momento que paramos de sentir aquele friozinho na barriga frente a um desafio, estamos mortos. É esse sentimento que nos mantém focados muitas vezes. Sentir isso é completamente saudável, é normal. Se torna patológico se os sintomas são frequentes e afetam sua vida negativamente. Nesses casos, é necessário procurar ajuda profissional. Porém, existem situações que parecem que não conseguiremos enfrentar sozinhos, que passam a impressão que não estamos preparados o bastante ou que simplesmente iremos falhar por não sermos bons o bastante. Podemos chamar esse sentimento de insegurança. Quando inseguros, não conseguimos lidar com os pensamentos e emoções que surgem em determinadas situações da nossa vida. Atrelado à insegurança está o medo. São comumente relacionados, ambos são sentimentos comuns a todos nós. Querendo ou não, todos nós sentimos insegurança frente a algumas situações, sentimos medo, e isso é tão normal quanto sentir raiva, alegria, tristeza ou qualquer outro sentimento. Mas como eu disse, no momento em que isso passa a atrapalhar a sua vida, se torna patológico. É preciso reconhecer quando essa insegurança, quando esse medo estão criando barreiras na sua vida que te limitam a fazer as coisas. E esses medos podem estar ligados a acontecimentos da infância, traumas, sentimento de inferioridade, abandono, incapacidade, entre tantos outros sentimentos. E esses comportamentos podem ter se originado por razões genéticas, por questões familiares ou sociais, pois o emocional de indivíduo é trabalhado desde o seu nascimento, e há uma evolução constante, dos sentimentos mais simples aos mais complexos. Desde que nascemos, estamos aprendendo sobre o mundo externo e sobre o mundo interno, no caso, sobre nós mesmos. Caso nesse processo houveram experiências traumáticas, há uma grande possibilidade de terem sido essas as causas de determinadas inseguranças e medos. E nessas horas sentimos que somos incapazes, que iremos fracassar, que não somos bons o bastante, que não merecemos, entre várias e várias coisas que nos empurram para baixo. O X da questão talvez seja como enfrentar esses sentimentos, como vencer a insegurança e o medo. A longo prazo, já digo que é terapia a resposta. Para qualquer coisa que eu falar aqui, a minha resposta vai ser: faça terapia. Mas no primeiro momento, é importante perceber que sim, você é capaz e nunca saberemos se você é ou não bom o bastante para aquilo se não tentar. O fracasso não está em tentar e falhar, o fracasso está em desistir antes de tentar. Quando estou em situações que me fazem me sentir incapaz de algo, eu tento ao máximo pensar que se eu conseguir estar ali, se eu conquistei essa chance, essa oportunidade, foi porque eu fiz algo que merecesse isso, e eu nunca vou saber se mereço algo a mais se não tentar. Comecei a planejar o podcast em outubro, fiz diversas pesquisas sobre o que fazer, quais assuntos abordar, como editar, onde hospedar o programa, enfim, várias e várias coisas. Mas por medo de não conseguir fazer algo bom o bastante, de ficar ruim, limitado, tedioso, guardei o projeto na gaveta.
Então, um dia decidi que iria pôr em prática meu projeto de um jeito completamente diferente do que eu tinha planejado. No começo eu tinha medo do que iriam falar, do que iam pensar, e eu nem ligava muito se ia ter público ou não. Tanto que eu só postei e compartilhei com algumas pessoas do meu círculo social e nada mais. Foi quando um amigo meu mandou mensagem e disse: João, tá muito bom, deixa eu compartilhar pra galera ouvir. E cara, isso me motivou demais. E eu não esperava mesmo a proporção que ia tomar. E ainda não é nada perto do que eu quero chegar. O ponto é que se fosse a insegurança e o medo da desaprovação, eu nunca teria criado meu podcast. Nunca teria começado a faculdade. Nunca teria ido embora para outra cidade. Eu não teria minha vida. Percebe o que eu tô querendo dizer? Se lá atrás eu deixasse o meu medo me impedir de tentar, eu não teria feito nada de diferente. Viveria numa eterna zona de conforto. Nessas horas você pode ficar com raiva de mim quando eu disser para sair da zona de conforto. Pode pensar: pô, eu me esforço todo dia para poder ficar numa zona de conforto e viver bem, para vir um maluco qualquer dizer para sair da zona de conforto. Meu amigo, eu te digo que você pode fazer o que você quiser. Só não deixe de acreditar em você, porque se você não acreditar, ninguém vai. E se eu não sentisse essa insegurança, eu teria feito um podcast bem meia boca provavelmente. Teria abandonado sem nem começar direito por ser ruim. Se eu não tivesse sentido medo quando fui embora sozinho, eu teria feito muita coisa errada. Teria esquecido tudo que aprendi na minha casa e não teria voltado com a certeza que valeu a pena a experiência. Em doses certas, medo e insegurança são bons. Mas mais uma vez, quando isso te impede de viver, se torna patológico e pode ter consequências mais graves. Por isso procure a ajuda de um profissional. É completamente normal ter medo. É completamente normal se sentir inseguro perante o novo. E é aí que você precisa se superar, dar a cara a tapa e saber que se falhar não é o fim do mundo. Lembre-se que reprovar em uma prova não significa que você é burro ou incapaz, nem que se você começar algo novo e der errado, precisa desistir. Os tombos vêm para nos fazer levantarmos mais fortes. Então, mais do que nunca, faça terapia, beba água, acredite em você, pois você é maior que seus medos. Nós vamos vencer. Então, se você chegou até aqui, meu muito obrigado, meu mais sincero agradecimento a você que tem acompanhado o meu podcast. Espero que esteja gostando. O episódio de hoje começou um pouquinho diferente, começou com um desabafo meu sobre um sentimento que me afeta muitas vezes e pode afetar muita gente. Eu queria compartilhar para que saibam, principalmente, que ninguém está sozinho nessa. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, algum tema a sugerir a nós, peço por favor que entre em contato pelo nosso e-mail podcastidentidades@hotmail.com ou pelo Twitter do podcast, que é @identidadespod. Caso queira entrar em contato comigo propriamente pelas minhas redes sociais, vocês podem me seguir no Twitter e no Instagram através do @joamateus_s. Os textos usados nos podcasts estão todos disponíveis nas plataformas Wattpad e Medium, caso você queira ler, caso queira refletir da sua forma sobre o que foi dito no programa. Então é isso, muito obrigado pela atenção. Toda terça e sexta-feira que eu conseguir teremos esse episódio. Agradeço pela sua companhia até aqui, tenha uma ótima semana e nos vemos no próximo episódio. Tchau!